Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta terça-feira, dia 5 de janeiro. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também nos acompanha pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, nela Neo TV, no Paraguai e no Brasil, TV por assinatura, você tem aí o acesso ao canal do Boi, também no nosso portal sba1.com, é o portal do agronegócio, das notícias que você precisa saber para realizar bons negócios, sba1.com. Também estamos ao vivo aqui no Facebook do canal do Boi, também de todas as páginas que mostram e que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos aí por estarem colocando aí o Agricultura BR em vários canais do produtor rural brasileiro. E a partir deste momento, sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul, com os amigos da TV Imaculada Conceição. E eu abro o programa falando sobre exportações. Essa era a grande notícia, se esperava uma confirmação daquilo que ocorreu no ano de 2020. Então, neste momento, vou falar sobre os embarques brasileiros de carne bovina, fresca, resfriada e congelada. Porque, de acordo com o Ministério da Economia, através da Secretaria de Comércio Exterior, houve um embarque recorde desse tipo de carne. Observe o que eu falei, é carne fresca, congelada e resfriada, portanto, exclui as miudezas desta soma. E mesmo assim, é um recorde, 1.700.000 toneladas de carne bovina embarcadas no último ano, com um faturamento que chegou a 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Veja os números na tela comigo agora, é o que você acompanha comigo, dados que foram divulgados nesta última tarde de segunda-feira e que você acompanha, claro que aqui no canal do Boi. Um outro dado importante, você vê aqui, que vai confirmando os números que eu acabei de citar. Nós temos aqui 1.700.000 toneladas que foram embarcadas, é um número recorde para esse período. A receita chegando a 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Eu destaco aqui os principais destinos desta carne bovina do Brasil. O principal destino você já sabe, é a China. A China foi o principal destino. Hong Kong, que é China também, é o segundo maior. Egito e Chile, aí em proporções menores, também foram dos grandes destinos da carne brasileira, carne bovina do Brasil, que você confere aqui no Agricultura BR desta terça-feira. Vou continuar falando sobre embarque de carnes, só que agora falo a respeito dos embarques de carne suína fresca, congelada ou resfriada. Portanto, de novo, aquela não tem miudezas. Fresca, congelada ou resfriada, que atingiu um volume também recorde, quase 1 milhão de toneladas. 901.000 toneladas de carne suína embarcadas no último ano. São os números que você confere comigo agora. Você tem aqui o volume e também a receita da indústria frigorífica exportadora. Volume, 901.000 toneladas, como eu havia dito, 2 bilhões e 100 milhões de dólares de receita para essa indústria frigorífica exportadora do Brasil, que opera aqui no Brasil. Dados importantes, já que também, considerando aqui os principais destinos, foram China, Hong Kong, Singapura e Chile, os principais importadores. É claro que a esse bloco, né, o China é o que fala mais alto, sem nenhuma dúvida, uma vez que você tem aí China e Hong Kong levando aí carne para esse país asiático tão importante para a economia do agronegócio. Aqui no Brasil causa uma certa dependência, mas não há dúvida, China é o maior comprador disparado dos produtos aqui do Brasil. Sigo falando de embarques e agora falo de soja. De acordo com o Ministério da Economia, através da Secretaria de Comércio Exterior, a receita com os embarques brasileiros da oleaginosa no ano de 2020 é um recorde absoluto. 28 bilhões 581 milhões de dólares de receita para as tradings que operam no Brasil.
quase bateu o recorde de 2018 em volume, de acordo com os dados oficiais do governo. É o que eu mostro agora no Agricultura BR, você vê em destaque aqui na tela. Receita chegando aí a 28 bilhões 589 milhões 430 mil dólares. Eu já destacava esses números na terceira edição do Agricultura BR desta última segunda-feira. O programa começa às 16 horas, então deu tempo de eu abordar esses dados aqui, mas é sempre importante você ver. Você que não viu a edição 3 da segunda-feira, está vendo agora a edição 2. Você vê aqui 28 bilhões 589 milhões de dólares, uma elevação de 10,51%. Olha o volume de soja, volume de 83 milhões e 20 mil toneladas, 12,10% acima dos números alcançados no ano de 2019. E chegou muito perto, mas muito perto mesmo de conseguir bater o recorde nacional de embarques. De acordo com os números oficiais, faltou aí pouca coisa, faltou aí cerca de 200 mil toneladas, 250 mil toneladas para bater o recorde de 2018. Sigo falando de soja e agora eu trago os números que foram divulgados pela consultoria Stonex. A equipe comandada por Ana Luísa Lodge trouxe números atualizados já para este mês de janeiro em relação às suas estimativas para a produção de soja. E a Stonex reduz a sua estimativa geral de produção de soja no Brasil. Ela traz os números considerando principalmente o estado do Mato Grosso. De acordo com a empresa de consultoria, agora a estimativa que estava acima de 133 milhões de toneladas recua aí cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas para 132 milhões 650 mil toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. De acordo com a Stonex, isso ocorre por conta da redução no estado do Mato Grosso, que perdeu parte de produtividade por conta das questões climáticas, atraso de chuva em importantes áreas produtoras do estado que tem a maior produção global de soja. A soja no Mato Grosso, de acordo com a Stonex, deve render uma produção de 34 milhões e 400 mil toneladas nessa safra 2020-2021. Você ouviu falando, agora você vai ver os números na tela, pode colocar aí. Você tem aqui Brasil com a redução, de acordo com a Stonex, da sua última previsão, trazendo aí agora para 132 milhões 650 mil toneladas, quase 1 milhão e 300 mil toneladas abaixo daquilo que era estimado em dezembro. Como eu disse, o peso aqui nesta estimativa colocada pela Stonex é Mato Grosso. E de acordo com a Stonex, o Mato Grosso vai produzir 34 milhões e 400 mil toneladas, 1 milhão e 300 mil toneladas. A contração, de acordo com a equipe aqui da Ana Luísa Lodge, ocorre por conta da falta de chuvas no mês de dezembro, que deu esse impacto sobre as estimativas de produção no estado de Mato Grosso. Falei de clima, né? Falei de chuva. Você vê que a Stonex considerou ali os dados para dezembro, o que aconteceu em dezembro. Agora, nós vamos mostrar para você o que acontece em relação a todo o país. Como que o ano de 2021 começa? Começa com altas fortes, uma situação de elevação para a soja na Bolsa de Chicago. Na segunda-feira, primeiro dia útil do ano, nós tivemos ganhos para a soja em Chicago que chegaram a pontuar logo nas primeiras horas mais de 36 pontos de alta. Depois fechou com uma alta bem menos expressiva, mas muito por conta de muitos investidores fazerem as suas realizações. Algo super normal para uma operação de mercado futuro. Acontece que, você vai ver agora, a Argentina e parte do Brasil estão determinantes neste momento de alta para a soja em Chicago. Eu vou só resgatar aqui alguns dados que eu falava nas edições do Agricultura BR desta segunda-feira. O que podemos considerar como peso para a soja subir neste momento? Primeiro,
um programa de vendas muito bem feito nos Estados Unidos, chegando a 90% daquilo que se estima para a safra norte-americana pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso deve totalizar um estoque de passagem menor e vai ser ou deve ser confirmado no próximo dia 12, no relatório de oferta e demanda. Um outro elemento é a situação que se tem de demanda, que se mantém muito firme, como todo mundo já sabe. O dólar agora recuando principalmente por conta, na Europa e nos Estados Unidos, por conta da vacinação contra o Covid. Se acredita numa recuperação para a economia de uma maneira mundial, global, principalmente nos países que já vacinam. E a quarta que eu vou destacar agora, quase que eu não consigo fazer o quarto, vou mudar para cá, 4. Olha só, América do Sul com quebra. É isso mesmo. Quebra na Argentina, quebra no Uruguai e quebra em parte do Brasil. É o que a Andréa Cordeiro falava conosco ontem, é o que também o Hernani Klein falava nesta última segunda-feira e é o que nós vamos confirmar agora com o analista da Geosys, que sempre participa conosco nos nossos programas. Vou conversar com Felipe Reis, que fala um pouco a respeito dessa estimativa de quebra. Felipe, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, agradeço demais, um ótimo 2021 para você, para a equipe da Geosys. E olha, tem essa estimativa aí de quebra na América do Sul, é uma situação que nós já temos visto e tem mexido com o mercado, tem apoiado o mercado de soja em Chicago a subir. Como é que está essa situação, as estimativas da Geosys em termos de produção no Brasil e na Argentina, principalmente? Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Feliz 2021 para todos. Vamos lá, para começar a entrevista, eu vou falar um pouquinho brevemente do que eu vou falar aqui, né? Então, às vezes eu vou falar sobre o NDVI, ou Índice de Vegetação, é a mesma coisa, é um dos indicadores que nós utilizamos para que a gente veja as condições, a situação das lavouras, é o principal indicador que nós utilizamos para fazer a estimativa da produção agrícola. Além do NDVI, do Índice de Vegetação, nós também utilizamos diversos outros indicadores, como a umidade do solo, precipitação, temperatura, balanço hídrico. Então, sempre quando eu falar sobre o Índice de Vegetação, é sobre isso que eu estou falando, tá? Um indicador que nós utilizamos para estimar a produção agrícola, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos uma boa condição em algumas regiões, no centro-oeste, principalmente em Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem uma boa condição também, tanto quanto Mato Grosso do Sul, quanto em Goiás. O índice de vegetação, quando a gente faz uma comparação com os últimos anos, com a média dos últimos 10 anos, atualmente, a safra atual, ela está acima, esse indicador está acima da média dos últimos 10 anos. Porém, quando a gente volta para o sul, especificamente para o Rio Grande do Sul, nós temos uma situação bem diferente, tá? Embora tenha havido uma melhora nos últimos dias no Rio Grande do Sul, mas ainda assim há o NDVI, o Índice de Vegetação, está abaixo da média dos últimos 10 anos, mais ou menos em linha com o que aconteceu na safra passada e na safra de 2012. Duas safras que foram ruins, né? Então, quando a gente olha para frente a previsão, nós olhamos a umidade do solo no Rio Grande do Sul, segue abaixo da média dos últimos 10 anos também. A precipitação para os próximos dias, nós não temos uma estimativa, uma previsão de boas chuvas no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, a nossa estimativa de produção de soja para o Rio Grande do Sul está em torno aí de 13,7, 13,8 milhões de toneladas, enquanto a da Conab, que foi divulgada há quase um mês, está em quase 20 milhões de toneladas. Então, esses 6 milhões aí, 6,2, 6,3 milhões de toneladas é a diferença entre a nossa estimativa de produção de soja para a da Conab, que está estimando atualmente 134,5 milhões, e nós estamos aí com 128 milhões de toneladas, né? Então você vê que tem uma diferença boa e que é o que vem colaborando com os preços, um dos pontos que vem colaborando com a alta de preços da soja na Bolsa de Chicago. Além disso, quando a gente vai para a Argentina, a situação é pior ainda, né? Quando a gente olha para a Argentina, a umidade do solo está no menor nível quando a gente olha para os últimos anos, o índice de vegetação, mesma coisa, está no menor nível dos últimos anos.
e a nossa estimativa de produção para o milho na Argentina, por exemplo, está em 42 milhões de toneladas, com estimativa de queda, enquanto a nossa estimativa de soja para a Argentina está atualmente em 43,8 milhões de toneladas, porém, a nossa pior estimativa, vamos dizer que o cenário na Argentina não melhore, é de que a Argentina tem uma produção em torno de 40 milhões de toneladas de soja nessa safra atual, bem diferente das 47 milhões que a Bolsa de Cereais vem divulgando até o momento. Então, esses fatores, as condições climáticas, é o que vem colaborando, um dos pontos que vem colaborando para que o preço da soja se mantenha em alta no mercado internacional. Tá certo, Felipe? Esse fundamento tem comandado, ajudado a comandar os negócios com soja em Chicago. Em resumo, nós temos realmente uma safra na América do Sul em risco. Eu vou ressaltar algumas falas aqui do Felipe, porque o Felipe trouxe dados importantes sobre Brasil, Rio Grande do Sul e Argentina. Aqui sobre o Brasil, a GELCI está estimando agora pouco mais de 128 milhões de toneladas de soja a serem produzidas no país, enquanto que a Conab, no mês de dezembro, apontava para 133 milhões de toneladas, comparando a GELCI aí com os números oficiais da estatal brasileira. Um outro dado, e esse sim, aí chama muita atenção, é um pouco mais assustador, é em relação ao Rio Grande do Sul. Os dados da Conab, eles apontam para quase 29 milhões de toneladas de produção de soja no estado do Rio Grande do Sul, enquanto que a GELCI vai apontando algo entre 13 e 14 milhões de toneladas, então bem abaixo, isso representa uma quebra bastante expressiva no Rio Grande do Sul, confirmando aí os dados que nós temos, que a GELCI trabalha e que faz essa leitura. Para encerrar aqui a entrevista, Felipe, em relação a esse cenário que nós temos, como que deve ser o desenvolvimento de safra, o que vocês esperam aí, principalmente para os principais estados produtores, fora o Rio Grande do Sul, como Mato Grosso, o estado de Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul? Bom, quando a gente fala do Centro-Oeste brasileiro e também do Paraná, o cenário é um pouco mais favorável, tá? Para o Paraná, por exemplo, nossa estimativa é de uma produção em torno de 20 milhões de toneladas de soja, enquanto o Mato Grosso ele deve ter uma produção acima de 35 milhões de toneladas. O Brasil, de uma maneira geral, ele deve ter uma boa produção de soja, porém, muito mais voltado em virtude da área de plantio do que uma boa produtividade como se esperava no início da safra, em setembro, né? Quando as chuvas não vieram, houve um atraso das chuvas, ou atraso da semeadura, e mesmo quando elas não voltaram em volumes suficientes para que houvesse uma boa recuperação. Quando a gente olha hoje para Goiás, Mato Grosso do Sul, nós não devemos ter uma grande quebra, até mesmo em Minas Gerais, certo? Então a quebra mesmo no Brasil deve ficar focado no Rio Grande do Sul, e na Argentina a situação aí já é um pouco mais complicada, tanto em Córdoba quanto no estado de Santa Fé e também em Buenos Aires, a quebra deve ser no país como um todo. Tá certo, é a participação do Felipe Reis, da analista da GELCI. Mapa para a Argentina é realmente mais complicado. Aqui no Brasil a situação vai se complicando no Rio Grande do Sul. Eu vou até convidar aqui os meus amigos aí, os produtores do Rio Grande do Sul, podem entrar em contato aqui com o canal do Boi, entrem em contato através das minhas mídias sociais. Eu quero saber como é que está a sua produção aí no campo. Pessoal aí de Passo Fundo, pessoal de Nome Toque, pessoal aí que eu conheço bastante e que ando por aí pelo menos umas 2 vezes por ano, pode entrar em contato. A situação é grave em relação a perdas, confirmando um cenário aí como esse que tem impactado na questão climática e, consequentemente, na produtividade no Rio Grande do Sul e lá na Argentina. Olha, mas é exatamente esse elemento, a situação climática em parte da América do Sul, que traz prejuízos no Uruguai. O Uruguai tem uma produção pequena, 3 milhões de toneladas, mas traz prejuízo na produção uruguaia, traz muito prejuízo na produção da Argentina e deve trazer no Rio Grande do Sul, que tem feito com que tenha essa alta
bastante forte, já está acontecendo pelo menos desde dezembro, para a soja na Bolsa de Chicago. E é o que eu vou mostrar agora, que parece, a minha equipe falava que subia muito, falava aqui no meu ponto. Olha só como é que vem os negócios neste momento com soja em Chicago. O pessoal destaca a partir da posição de março, que é onde tem mais liquidez. Você vê aqui a posição de março negociada $13,43 o bushel, vem com alta forte de novo, 30 pontos de alta neste momento, dá 2,6%, 2,65% de alta. O meu amigo Walter Puga já está aqui participando, né? Já está acompanhando os números, né? Ele faz conta rápida também, dá isso mesmo, 2,6%, 2,65% de alta. Maio, $13,42 o bushel, também subindo mais de 30 pontos. Julho, $13,32 o bushel. E agosto, $12,91 mais 2 por bushel. São os negócios com soja em alta mais uma vez. Eu lembro que nós começávamos o ano, a segunda-feira, nas primeiras horas de pregão, também com altas acima de 30 pontos, né? Hoje também já passou de 30 pontos há muito tempo. Neste momento, vem com 30 pontos de alta os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos ver o dólar, que o dólar no mundo todo ele acabava recuando no passado, no dia de ontem, né? No ano passado não, mas ontem, na segunda-feira, depois fechava em alta aqui no Brasil, vinha para uma outra situação. O mercado meio que ficou alerta, né? Por algum motivo alertou o mercado e olha só, nós temos nova alta para o dólar comercial, alta agora acima de 0,5%, 0,55% de alta para a moeda norte-americana, a R$ 5,29 mais 7. E eu vou começar perguntando para o Walter Puga Júnior, que já está conosco. Puga, o que houve com o mercado, com os investidores, para o pessoal dar essa movimentada? O dólar tinha todo um cenário para vir para a queda. No mesmo dia, ele inverteu a tendência, subiu e continua subindo no dia de hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, um fator que hoje pesa no mercado internacional de dólares é o que vai ocorrer lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Parece uma eleição simples para o Senado norte-americano, mas não é não. É um pouco mais importante do que a princípio se imaginava. É que há a possibilidade agora das eleições para o Senado, né? O representante, o senador que vai representar o estado da Geórgia nos Estados Unidos, pode ser um democrata. Há a possibilidade, portanto, de uma inversão no que ocorre hoje. Ou seja, o Senado americano é dominado pelos republicanos, mas a Geórgia pode fazer cadeira o suficiente para deter a presidência do Senado americano e, lógico, isso vai se somar à Câmara dos Representantes, onde os democratas já têm maioria. O presidente Joe Biden teria, portanto, todo o legislativo do seu partido. Seria muito mais fácil trazer, vamos dizer, apoio para as propostas do governo. E isso causa, lógico, preocupações no mercado financeiro internacional. Bom, o que está em jogo nessa eleição é simples. É que, segundo o banco Goldman Sachs, se ocorrer uma eleição na Geórgia com, lógico, né, com vitória dos democratas, nós teríamos estímulos fiscais maiores nos Estados Unidos, com um custo de 600 bilhões de dólares a mais naquele pacote de 900 bilhões que já foi aprovado no Congresso americano, agora no final de 2020. Né? Há um alerta, porém, para uma imprevisibilidade nesse cenário. Diante disso, o mercado reage com o dólar em alta e o dólar hoje, frente ao real, passou de R$ 5,35. Agora, a R$ 5,29 mais 65 para a compra e R$ 5,29 mais 75 para a venda, a alta é de 0,55%. Mas vale lembrar que a alta já foi mais acentuada e o dólar disparou. O dólar disparou e o Banco Central vai ao mercado de novo, contornando essa alta do dólar, evitando que ocorra aí uma disparada na cotação do dólar. Mas o dólar está operando acima dos valores que nós vimos no final do ano, Fabiano. Agora há pouco eu conversei com o André Perfeito, ele é economista-chefe da Necton, né, que trabalha com recursos, né, de investidores, e os valores de negociação do dólar lá passaram de 5,35 mais 70. Agora, por que isso estaria ocorrendo? Segundo André Perfeito, além do avanço da Covid na Europa, de dados alarmantes também nos Estados Unidos, de avanço da Covid, essa nova cepa, há também uma preocupação com a eleição da presidência da
Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Isso traz para o mercado dificuldades para interpretar o que ocorrerá mais adiante. Essa incerteza traz essa volatilidade e essa alta para o dólar. Agora, o que ocorre no mercado de ações é que a nossa bolsa caiu hoje para a faixa de 116 mil pontos. Neste momento opera acima de 117 mil pontos, a baixa agora. Vamos ao painel? A baixa agora no mercado de ações, né, considerando como referência o índice Bovespa, é de 1,34%, Fabiano. Mesmo com essa baixa, nós temos aí a perspectiva ainda, segundo analistas, de que a nossa bolsa ultrapasse rapidamente os 120 mil pontos, o que, aliás, ocorreu ontem. Mas hoje a bolsa veio em baixa. Veio em baixa porque na Europa também há muita preocupação ao movimento de baixa e se alguma reação acontece agora nos Estados Unidos, ela ainda não influencia positivamente o mercado brasileiro. Portanto, há um movimento de queda hoje no mercado acionário brasileiro. Até porque ações da Petrobras vêm em baixa e as ações da Petrobras caíam agora há pouco mais de 2%, mesmo com uma alta acentuada nos preços do petróleo. Veja, petróleo hoje subiu subiu 3,70%, operou em alguns momentos acima de 53 dólares o barril. Isso porque neste momento ocorre uma reunião na OPEP, na Organização dos Países Exportadores do Petróleo, onde a Rússia e o Cazaquistão apoiam um aumento na produção de 500 mil de barris por dia de petróleo, enquanto Irã, Nigéria e Emirados Árabes sugerem que a oferta seja mantida estável. O mercado do petróleo sinaliza aí retomada da economia ou recolhimento da economia, né? Ou estabilidade na economia. O que nós vemos é controle da oferta de petróleo e isso traz para o mercado preços em alta. Petróleo, eu vou lembrar, passou hoje de 53 dólares o barril. Petróleo tipo Brent, petróleo tipo WTI a 49,61 também vem em alta. Então, alta para o petróleo, provavelmente manutenção da oferta nos mesmos níveis, né? A discussão ocorre neste momento na OPEP e no final do dia teremos mais informações. Mas lembrando que o petróleo interfere no valor de negociação de todas as demais commodities, é a chamada rainha das commodities. Por isso, de olho no preço do petróleo, porque milho, alumínio, cobre, soja sofrem influência direta das cotações do petróleo no mercado internacional. Fabiano, é um dia de muita incerteza. De olho na informação, é com você. Balanço do mercado com Walter Pulga Júnior, mas sempre lembrando, né, esse balanço ontem, mercado com muito otimismo, hoje já com incertezas, situações que são bastante normais. Daqui a pouco o Pulga volta ao Agricultura BR. Por aqui agora eu mostro outro elemento que é extremamente sensível ao dólar. Eu falo dos negócios com soja no Brasil, no mundo todo, mas principalmente nos portos brasileiros. Veja só que nós temos aqui negócios com soja com entrega em janeiro. Porto de Santos, R$ 161 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, a R$ 162 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou conversar com o presidente do Sindicato Rural de Barretos, no estado de São Paulo, porque o tratoraço vai acontecer sim, vai ser nesta próxima quinta-feira, você vai entender um pouco melhor, você que é produtor rural e não mora no estado de São Paulo, o que está acontecendo por lá e por que isso impacta produtores e consumidores de São Paulo e também de outros estados do país. São alguns dos assuntos de logo mais no Agricultura BR. O Agricultura BR fala agora a respeito do movimento que vai acontecer nesta próxima quinta-feira no estado de São Paulo. São mais de 50 municípios envolvidos, são produtores rurais vinculados aos sindicatos rurais, a cooperativas, a diversos elos da produção no estado de São Paulo para discutir algo que impacta não só o preço dos produtos agropecuários, no tributo que é pago pelo produtor, mas também naquilo que será pago pelo consumidor, não só no estado de São Paulo, mas eventualmente também fora do estado de São Paulo. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o presidente do Sindicato Rural de Barretos, lá em São Paulo, o Enio Melo. Enio, obrigado por estar participando conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. É um prazer tê-lo aqui conosco. Infelizmente, começamos o ano falando a respeito dessa questão da alta de ICMS aí no estado de São Paulo, o que isso representa em termos de impacto aí para o produtor, para o consumidor. Enio, boa tarde, seja bem-vindo. Essa lei do governador João Dória, 17.293,
e vai prejudicar bastante o produtor rural e, consequentemente, o consumidor. Produtos como fertilizante, farelo, produtos veterinários, semente, que eram isentos, vão ser taxados agora com 4% e 14% de ICMS. E produtos como óleo diesel, etanol, que era 12% de alíquota de ICMS, vai passar para 13,3%. E até embalagem de ovos, que era de 7%, vai passar para 9,40%. E outra também, o consumidor da energia elétrica, que passar de 1.000 kWh por mês na fazenda, vai ter que passar a pagar o ICMS também, que antigamente era isento. Isso vai aumentar demais os custos da produção rural, porque qualquer fazenda com qualquer motor passa de 1.000 kW por mês, 1.000 kWh por mês. Então é um problema, vai penalizar demais da conta, principalmente o consumidor, que essas altas vão ser repassadas, né? Não vai ter outro jeito. Tá certo, Enio. Enio, aí em Barretos, né, nós temos aí diversos municípios, mais de 50 municípios no estado de São Paulo, que estão organizados, os produtores estão mobilizados para fazer esse tratoraço, para fazer essa manifestação. Como que vai ser a reunião dos produtores aí em Barretos? Essa dificuldade que nós estamos atravessando, com esse desemprego que está havendo, o pessoal não está tendo dinheiro para comprar alimento, não está tendo emprego, remuneração, e com o aumento de custo, diversos produtor rural não vai conseguir produzir, principalmente esse produto como produto familiar, que é produzido só pela família, que está difícil de vender, as escolas paradas, vai complicar demais da conta, aumentou demais os custos, vai aumentar demais os custos de produção. E vai ficar inviável, muitas firmas que vão ter que até ir para outros estados, que aqui não vai ter como produzir. Tá certo, Enio. Eu conversei com o Enio Melo, ele é o presidente do Sindicato Rural de Barretos, no estado de São Paulo. A reclamação é muito grave, né? Os grupos de produtores rurais, todos eles que eu participo, pessoal, está realmente muito insatisfeito com essa alta, já que o governo do estado de São Paulo, quando assumiu, prometeu não ter elevação nos tributos. Então essa promessa meio que quebra agora, mas quem vai trazer aí o posicionamento, ninguém do estado de São Paulo quer falar do governo, mas tem um posicionamento oficial que eu converso com o Walter Puga Júnior agora. Puga, como é que o governo do estado de São Paulo está se posicionando em relação a este momento? Né? Nós temos aí uma elevação de ICMS prevista no estado de São Paulo para esses produtos agropecuários. Nós temos uma mobilização, principalmente, de pessoas e que em algum momento vai bater na porta do consumidor. Olha, a explicação do governo de São Paulo é que ele precisa arrecadar mais 7 bilhões de reais, que serão essenciais, segundo o governo do estado, para fazer frente às perdas causadas pela pandemia da Covid-19 e para manter as obrigações nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Bom, o estado de São Paulo argumenta que a alíquota padrão de ICMS em São Paulo é 18% e que, por esta razão, as alíquotas inferiores são, na verdade, um incentivo fiscal para diferentes setores da economia. Aliás, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 1º, né, artigo 14, né, parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 101. Bom, é equivocada, segundo o governo de São Paulo, a alegação de aumento do tributo. Na verdade, o governo de São Paulo argumenta que a Lei 17.293 de 2020, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, autoriza uma redução linear de 20% nos benefícios fiscais concedidos a diferentes setores da economia. Esses setores, argumentam os técnicos, né, e o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, eles argumentam que alguns desses setores foram beneficiados com até 100% de ICMS, mas que o corte no benefício é de apenas 20%. Aliás,
uma nota distribuída agora há pouco pela Secretaria da Fazenda informa que, por decisão do governador João Dória, os produtos que compõem a cesta básica, além do arroz e do feijão, continuarão a receber o benefício de isenção de ICMS, né? As transações de medicamentos, de equipamentos e insumos para a rede pública de saúde e também das santas casas terão seus benefícios mantidos. Não terão aumento, né, na alíquota de ICMS. Agora, o objetivo, segundo o governo, é arrecadar 7 bilhões de reais. No entanto, depois de ouvir reclamações, tanto do agronegócio como de alguns outros setores da indústria de São Paulo, né, o governo argumenta que é preciso ampliar a capacidade de investimento, manter os serviços públicos de qualidade e que isso é garantido pela Constituição. Mais do que isso, segundo o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meireles, é necessária essa arrecadação maior para fazer frente às despesas. Essa é a explicação do governo de São Paulo, mas o governo de São Paulo não tem nenhum porta-voz para explicar ou para argumentar, defender esse aumento na alíquota de ICMS. Vale lembrar que isso vai trazer uma redução de PIB para toda a região sudeste, não só para São Paulo. A redução em São Paulo seria de 4 bilhões de reais no consumo como um todo. Um estudo da FGV Agro já apontava isso, foi distribuído ontem para jornalistas e serviu de argumentação para os líderes de sindicatos rurais e também para os presidentes e diretores de cooperativas. É uma situação bem complicada. O custo vai subir e o governo não abre mão, o governo de São Paulo não abre mão desse aumento, vamos dizer, da alíquota, retirando alguns incentivos fiscais que eram concedidos para diferentes setores da economia, notadamente para o agronegócio. Fabiano, esse assunto vai dar o que falar ainda. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Pulga tentou trazer alguém do governo de São Paulo para falar a respeito do assunto. Ninguém quer falar sobre o tema, ninguém quer se expor. Mas o fato é que isso ocorre e essa situação de expressar que não está aumentando tributo e sim retirando incentivo, na prática, o senhor sabe muito bem que é a mesma coisa. O custo de produção fica maior, há um empobrecimento, há uma redução, como o Pulga acabou de destacar com os números da FGV Agro, uma redução de PIB, 4 bilhões de reais em relação ao que se tinha anteriormente. Sem falar do impacto que se tem sobre os valores de negociação para o varejo, que atinge o consumidor. Então, uma situação extremamente grave no estado de São Paulo. A questão é, como que se pensa em fazer tal coisa, aumentar tributo ou, como está dito no documento, retirar incentivos fiscais no momento no qual a população brasileira como um todo, e claro, no estado de São Paulo também, passa por sérias dificuldades de renda, vai ter que pagar mais caro e exatamente o setor que fornece alimentos para estes cidadãos, no caso do estado de São Paulo, neste momento vão ter que encarecer esses produtos porque as altas vão ser repassadas porque há queda de incentivo. O Tratoraço está sendo organizado por diversas instituições, sindicatos rurais, cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, tem pessoal da Cana que também participa, o pessoal do GPB, que é parceiro aqui do Canal do Boi, também participa desse evento na próxima quinta-feira em pelo menos 50 municípios do estado de São Paulo. Por aqui, o Agricultura BR fala a respeito dos números divulgados pela consultoria Stonex para o milho. Quais são as estimativas que se tem da Stonex, logo no começo desse mês de janeiro, começando o ano de 2021, com novas estimativas. E a Stonex acredita que o país possa chegar numa produção próxima a 110 milhões de toneladas do cereal na campanha 2020-2021. É o que eu destaco agora no Agricultura BR. E você acompanha os números agora comigo na tela. Você tem aqui os dados relacionados à Stonex, que destaca para nós aqui os números relacionados à primeira safra, sem nenhuma alteração frente ao que foi divulgado no mês de dezembro. Primeira safra, 25.320.000 toneladas, uma alta de 3,2%.
A segunda safra, de acordo com a Stonex, deve totalizar 82 milhões e 400 mil toneladas, uma alta de 10,8%. A Stonex não traz os números para a primeira safra da terceira safra brasileira. Terceira safra, alguns estados praticam, principalmente no norte do país. Terceira safra com uma produção de 1.640.000 toneladas. Esses números aí, no caso da Conab, e aí você somando aí esses 25,32, 82 milhões e poucos toneladas, mais 1,64 de terceira safra, vamos chegar aí a uma produção brasileira na campanha 2020-2021 na casa de 110 milhões de toneladas. Volto a falar dos embarques brasileiros no ano de 2020. Os números da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, que foram divulgados ontem, mostram uma série de situações que nós víamos mostrando aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, durante todo o ano de 2020. Olha só, no caso do milho, há uma redução de 18% nos embarques, nas exportações. Mas é porque não havia procura? Pelo contrário, a procura pelo milho brasileiro era extremamente elevada, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. A demanda interna era muito forte, nós tivemos recordes de preços de milho, mesmo com uma safra muito boa, e isso fez com que os valores disparassem e ficasse muito interessante vender por aqui mesmo. Por isso, houve uma redução nas exportações. Essa redução no volume de 18% é o que eu mostro agora, e mostro também a receita das tradings que operam com os embarques do cereal aqui do Brasil. Veja só que o volume exportado chegou a 35 milhões e 10 mil toneladas, queda de 18% frente ao ano de 2019. A receita total, 5 bilhões 950 milhões de dólares, uma queda de 19% de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, expressando de uma maneira muito clara que o milho do Brasil ficou no cenário interno mesmo, garantindo o abastecimento aqui no país. Falo de milho agora, mas milho no cenário internacional. Vamos ver como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos milho com forte recuperação, próximo, num curto prazo, a chegar a 5 dólares. Olha, quem diria, milho que estava abaixo de 3 dólares há poucos meses, vem agora próximo a 5. Março, vindo com negócios a 4 dólares 93 centes mais 2 o bushel. Neste momento, sobe quase, vem com 1,7% de alta, vem subindo forte agora, próximo a 2% de alta a posição aqui de março. Maio também sobe a mesma coisa, vindo para 4 dólares 93 centes mais 2 o bushel. Julho também ganhando aí 9 pontos, 9,6 pontos neste momento, a 4 dólares 92 centes o bushel. E a posição de setembro a 4 dólares 54 centes o bushel. São os números que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E olha, a seguir no Agricultura BR eu vou trazer uma entrevista com Eduardo Carvalhais. Vamos falar sobre o mercado de café, o que aconteceu em 2020, as expectativas para esse ano, mercado, exportações, consumo interno e muito mais. Daqui a pouco, depois do intervalo. Volto a falar dos números da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, que trouxe os números finais do ano de 2020, neste primeiro dia útil do ano, 4 de janeiro. No caso do café, foram embarcados café de todos os tipos, menos torrado, 39 milhões 550 mil sacas de café, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, em termos de volume. A receita também das tradings que operam com café no Brasil também foi bastante expressiva. Você vê aqui os números comigo, você vê aqui uma alta no volume de 7,2%, com 39 milhões 550 mil sacas. Quando você compara a alta de volume com a alta de receita, fica muito claro que a saca de café no cenário internacional ficou mais cara. Receita de quase 5 bilhões, 4 bilhões 970 milhões de dólares em receita, uma alta de 9,6%. Esses são os números para embarques de café de todos os tipos, menos torrado aí pelo Brasil ou pelas trades que operam no Brasil com os embarques deste tradicional produto.
E olha, para falar de como que foi esse ano de 2020 e o que podemos esperar para o ano de 2021, eu vou conversar agora com uma das maiores autoridades do café aqui no Brasil, Eduardo Carvalhais, que conversa conosco agora pela internet. Quero saber, Eduardo, primeira coisa, feliz 2021, e eu quero saber como que o senhor avalia o ano passado e o que espera para esse ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um bom ano para vocês também. Bom, 2020, que foi um ano trágico para o Brasil e para o mundo com essa pandemia, no caso do café, nós colhemos nesse ano difícil a maior safra produzida pelo Brasil. O Brasil recebeu as primeiras mudas de café em 1727, começou a produzir devagar, e de lá até hoje, a maior safra, o maior volume produzido pelo Brasil foi em 2020. Nós colhemos essa safra em meio à pandemia, com regras mais difíceis sanitárias estabelecidas pelo governo, deu certo. O cafeicultor brasileiro mostrou competência nisso, colhendo, beneficiando essa safra em meio a toda essa dificuldade. Depois, esse café, uma boa parte já foi vendida, né? E os exportadores também fizeram o seu trabalho, ou seja, compraram esses cafés, transportaram, rebeneficiaram, trouxeram para os portos, colocaram em contêineres, embarcaram, e o resultado desse ano 2020 também vai ser o maior volume de café já exportado pelo Brasil em toda a sua história. E olha que a primeira exportação do Brasil que a gente registrou foi em 1747, 15 arrobas para Portugal. Portanto, num ano difícil de pandemia, o Brasil, em café, bateu o seu recorde histórico de produção e de exportação. Os números de exportações não foram fechados ainda, faltam os números de dezembro, que devem ser divulgados nos próximos dias. Mas já se pode adiantar que as exportações brasileiras vão ficar entre 43 e 44 milhões de sacas. E o que nós fizemos tudo isso em meio a dificuldades enormes que vocês todos constataram com essa pandemia. Aqui no porto, manipulando carga, colocando a bordo, sem nenhum registro de um problema maior em toda essa colheita, benefício e depois exportação desse café. Então foi um ano realmente bom para a cafeicultura, perto de vários outros produtos. Agora, ao mesmo tempo, nós tivemos uma seca muito severa em todas as regiões produtoras de arábica no segundo semestre de 2020. Essa seca, então, vai refletir na nossa safra de 2021. A nossa safra de arábica em 2021 já seria de ciclo baixo. O cafeeiro produz uma safra grande, se estressa, e no ano seguinte uma safra menor. Em cima dessa safra menor, nós tivemos uma seca bastante severa e só tivemos chuvas nesse mês de dezembro, em que se teve boas chuvas em todas as regiões produtoras de arábica. Essas chuvas não recuperam a safra brasileira, ou seja, elas estancaram as perdas. Se continuar chovendo bem em janeiro e fevereiro, significa que nós vamos ter uma safra menor do que a esperada, não se sabe ainda que tamanho terá essa safra, mas os agrônomos brasileiros falam em uma safra, uma quebra importante na produção brasileira. Com isso, os preços devem reagir agora nesse semestre e mesmo no semestre que vem. Nós dependemos também do que vai acontecer com essa vacinação no mundo. Começou agora, no final de dezembro, em janeiro prospera em vários países. Se isso tudo der certo, significa que a população vai começar a sair de casa mais vezes, voltar a consumir em cafeterias, em restaurantes, e frequentar hotéis. Tudo isso deve aumentar a demanda também para o consumo fora do lar. Em 2020, a nossa sorte foi que se caiu o consumo fora do lar no mundo todo, dentro do lar esse consumo cresceu. E há registro de várias grandes torrefações brasileiras e internacionais que a população dentro de casa procurou também cafés de melhor qualidade. Com tudo isso, o consumo mundial em 2020 caiu um pouco fora do lar, mas foi compensado pelo que se consumiu mais dentro de casa. Tudo isso faz nós prevermos que em 2021 nós devemos ter, sim, preços ainda melhores para o café. Em compensação, o produtor brasileiro vai colher um volume menor de café, ou seja, uma coisa vai compensar a outra, não vai ser uma receita brilhante no final do ano, mas ele vai compensar um volume menor com os preços dos atuais um pouco acima. É o que se espera no mercado mundial, mas eu repito, com toda essa incerteza que existe no Brasil e no mundo, como é que vai avançar a Covid, aqui no resto do mundo, como é que vai avançar
também essa vacinação e o que isso vai refletir na recuperação da economia mundial, pode sim influir também no mercado de café. Carvalhais, obrigado pela resposta. Eu quero saber o seguinte, o mercado nesse momento para café, acompanhei os números finais do mês de dezembro, dei uma olhada e começamos o ano com o mercado meio travado. Os preços que nós estamos vendo praticados para o Arábica lá em Nova York vem realmente muito abaixo, vem aquém daquilo. Como é que está a comercialização do cafeicultor brasileiro? No momento, a comercialização está travada, mas não é por falta de compradores. É que os compradores pegam os preços da Bolsa de Nova York, com a cotação do dólar, e repassam esse preço para reais e tentam comprar. O cafeicultor que está perto do pé de café, já percebeu o estrago que ele vai ter para 2021, se recusa a vender nesses preços. Por isso que o mercado físico brasileiro está travado. Para o exterior já tem muita venda contratada, essas vendas devem continuar, esse frio intenso que está no hemisfério norte no momento leva a um aumento de consumo também, né? Ou seja, o mercado é travado não por falta de compradores, mas sim pelos preços praticados atualmente e nos quais os produtores brasileiros que ainda têm café, porque muito café foi vendido nesse segundo semestre de 2020, eles se recusam a vender nesses preços e o mercado com isso está bastante devagar. Também é normal, nas últimas 2 semanas de dezembro e nas 2 primeiras semanas de janeiro, o mercado ter um volume menor de negócios. Também não é uma novidade para nós, principalmente nessa primeira semana do ano, é natural que ainda o mercado esteja travado. Mas os preços atuais, mesmo com Nova York estando aí a $1,28, bem acima de que alguns analistas imaginavam há 6 meses atrás, mesmo assim, e o dólar também subiu bastante, mesmo assim os preços não são considerados bons pelos produtores e eles procuram vender o mínimo possível. Sai negócio sempre, porque sempre tem algum cafeicultor precisando fazer caixa para despesas mais próximas. Mas quem pode está segurando. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço. Eduardo, também toda a equipe do escritório Carvalhais. Falávamos de café arábica, falávamos dos valores de referência. Vou mostrar agora como é que vem as posições para café arábica negociado em Nova York, plataforma Ice Futures, mostrando mais um dia de queda. É isso aqui que está travando o mercado aqui no Brasil. Ninguém vai vender, as propostas são ruins, como o Eduardo Carvalhais acabou de destacar. Tem comprador, mas não tem quem quer vender nesses preços. Olha só, março, $1,25 mais 65 a libra peso. Maio, $1,27 mais 70. Julho, $1,29 mais 55 por libra peso e a posição de setembro, $1,31 por libra peso. São os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York nesta terça-feira. Café robusta, agora o destaque aqui no Agricultura BR, referência para o Conilon no Brasil, negócios na Bolsa de Londres em tonelada e dólares. Veja só, posição de março, $1.370 a tonelada com queda de 0,44%. Maio, $1.379, perdendo 0,14%. Julho, $1.394 a tonelada e a posição de setembro, $1.406 com queda de 0,28%. Londres com poucos negócios nesta terça-feira. Olha, você sabia que a cerveja pode ser produzida também com plantas aquáticas? Pois é o que você vai ver agora nessa reportagem feita pelo meu colega José Cunha. Aliás, não poderia ser outra pessoa para falar de cerveja por aqui no canal do Boi, que vai mostrar para você como que ela pode ser produzida através de outras fontes. Como desdobramento de um projeto que está sendo desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação Biomassa, em parceria com a CTG Brasil para a produção de biocombustível através do uso de plantas aquáticas, os pesquisadores descobriram algo no mínimo interessante.
é que uma das espécies colhidas nos rios da região possuem grande quantidade de amido e podem ser utilizadas na produção de cerveja. Inicialmente, esse projeto da cerveja ele foi um subprojeto, né, do projeto do desenvolvimento do biocombustível. Nas práticas e rotinas de laboratório, utilizando uma daquelas plantas que eram as plantas mais abundantes aqui na nossa região, que é a Tifa domigense, uma planta considerada invasora, forma ilha flutuante e acaba acarretando problemas na hidrelétrica, percebemos que essa planta tem uma grande quantidade de açúcares, né, em amido, que estão disponíveis para transformação em açúcar e, porventura, uma fermentação para cerveja. Fizemos um teste preliminar, utilizando 13% em substituição do malte, e com a Tifa domigensis, e ficou um resultado impressionante, né? Nós tivemos características, ela não alterou sabor e nem as propriedades organolépticas de um estilo que foi feito, que foi uma cream ale, mas ela deu corpo e teve manutenção de colarinho da cerveja. No laboratório do Instituto, várias análises são feitas para comprovar a qualidade do amido que é extraído da macrófita. Nesses dois laboratórios em si, nós fazemos a parte da fermentação, que seria já a utilização da levedura, que aqui nós também conseguimos avaliar o potencial de uma levedura, para ser aplicada na macrófita, que será utilizada no carboidrato que ela tem a liberar e assim produzir o etanol. Aqui nós temos um reator de 100 litros e na outra sala nós temos reatores de menor volume, onde nós conseguimos assim avaliar os parâmetros que são utilizados na fermentação e só após trazer, aumentando a escala para utilizar nesse reator de 100 litros. Quanto tempo dura mais ou menos esse processo? Então, a fermentação varia até com a utilização da levedura, a matéria-prima utilizada, mas pode ser levado em torno de 24 até 72 horas de fermentação. Depois do que o Bruno falou pra gente lá no laboratório, agora eu tô com o Fernando aqui numa cervejaria para ele explicar pra gente na prática como que é esse processo de produção, né, Fernando? Você tem aqui a levedura, você tem os ingredientes aí que são utilizados, inclusive a Tifa que substitui o amido, né? Isso, Zé. Aqui então a Tifa, nós temos aqui o farelo já, essa aqui já é a Tifa coletada, né, em campo, com já feito o processo de desidratação e o processo de moagem. Então aqui ele está na granulometria para entrar já na panela para o feitio da cerveja, da Tifa, do Tifus Beer, né, que ficou batizada essa cerveja. Certo, aí ela vai substituir um pouco daquilo que a gente está vendo ali, que é o amido, que está ali também nesse outro frasco na parte de baixo, é isso? Exatamente. Então a ideia do projeto é substituir parcialmente o amido, né? A primeira receita ela foi feita com uma substituição de 13% do amido, e a segunda receita foi feita, a segunda formulação, com uma substituição de 30%. Por quê? Porque a gente queria, além de colocar o maior agregado na cerveja, a gente queria não desperdiçar a casca. Na formulação de 13%, foi feito com a Tifa limpa. Para não perder, a gente colocou ela com casca. Mas percebemos que a casca era um pouco tanínica e alterou um pouco o sabor da cerveja. Então ainda está sendo feito ainda uma pesquisa, um trabalho para saber qual é a quantidade ideal para fazer essa substituição. Exatamente. Pelas características que ela agregou na cerveja, que é retenção de colarinho e aumento de turbidez, o pessoal da cervejaria estão pensando numa cerveja mais encorpada, como uma IPA ou uma Weiss, mesmo uma APA. Então novos testes agora serão feitos a partir do ano que vem. Através de uma parceria firmada entre o Instituto e algumas cervejarias artesanais, os novos testes mostrarão o sabor que melhor agrada ao paladar do degustador da nova cerveja. A primeira cerveja que saiu, ela saiu legal, ela saiu com uma cremosidade bem legal. Ela ficou só um pouco mais turva do que o esperado, mas o sabor dela agradou bastante. A gente ofereceu ela para algumas pessoas provarem e teve uma aceitação legal. A partir de resultados prévios que o Nicanor fez, né, da utilização da Tifa, nós estamos explorando um percentual maior para a gente tentar enxergar qual o potencial que ela pode oferecer no processo de fazer cerveja. De forma geral, ela conseguiu contribuir à aparência e à persistência de espuma, né, sem mudar a característica de sabor que o estilo exige, né, que cada estilo exige um aroma, um sabor, uma cor, um teor alcoólico, um amargor específico. Então ela conseguiu agregar algumas variáveis dentro da cerveja e mantendo o sabor dela característico dentro daquele estilo.
O projeto de pesquisa para o desenvolvimento desse novo conceito de cerveja depende ainda de recursos em parceria com o Easy Biomassa para o refinamento da formulação específica da Tifa. Mas no que depender do sabor, esses recursos estão garantidos. Um brinde. Tifus Beer. E assim eu encerro essa matéria deliciosa de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. José Cunha. Olha, e o mundo da soja e também no mercado financeiro vem com forte aceleração neste momento. Porque, meus amigos, olha, acontece de tudo. Primeiramente, há uma queda fortíssima do dólar em todo o mundo, menos no Brasil. Mas cai em todo o mundo a moeda norte-americana, principalmente frente à moeda chinesa. Frente à moeda chinesa, a China nesse momento pratica o menor patamar cambial frente ao dólar dos últimos tempos. Então, o dólar vem neste momento caindo forte em todo o mundo. Esse é o principal elemento. O segundo maior elemento é aquele que nós estamos falando desde esse começo de ano, desde ontem, portanto, desde essa segunda-feira, com uma quebra forte na Argentina. Ontem, André Cordeiro falava em pelo menos 12 milhões de toneladas de quebra aqui na América do Sul, na Argentina, Uruguai e Brasil, principalmente nesses três países com quebra. E nesse momento, o mercado em Chicago precifica a situação e a alta, meus amigos, é mais de 50 pontos. Vai subindo quase mais de 4% nesse momento a alta para a soja em Chicago. Posição de março, 13 dólares 67 centes mais 6 o bushel. Eu vou calcular aqui com meus colegas de estúdio, 54,6 pontos. Aqui nós podemos trazer aqui, destacar uma alta de quase 4% neste momento para a soja na posição de mais curto prazo e maior liquidez. Dispara a soja em Chicago. Maio, 13 dólares 66 centes mais 2 o bushel. Julho, 13,54. E a posição de agosto, 13 dólares 11 centes o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana com forte alta. A alta acontece porque o dólar despenca no mundo todo. Eu dizia, o dólar está despencando no mundo todo, menos no Brasil. Aqui no Brasil, minha produção estava me informando que subia dólar com alta, 5,32 para o dólar, alta de 0,99%. Brasil aqui em fundamentos domésticos próprios para ter alta do dólar, mas o dólar recua no mundo todo, aqui no Brasil vai subindo. Olha, com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Você sabe, voltamos logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos, uma excelente tarde e até mais!